Boa tarde, povo! Tudo bem com vocês? Olha eu dando as caras aqui, mais uma livezinha. Vamos fazer mais um insight da semana. Depois de ter ficado aí umas 2 semanas sem aparecer por aqui, né? Eu fiquei bem tumultuadinha nesse final de ano. Na semana retrasada teve prova lá do meu curso de Libras, né? Então teve prova e eu tava muito preocupada, tumultuada com o estudo. Acabei não preparando nada pra live. Semana passada, sexta-feira passada, teve casamento. A gente foi no casamento e aí enrolou, acabou que não deu tempo de fazer live. Mas hoje eu quis vir pra gente não perder o hábito, né, de estar aqui toda sexta-feira. E é um tema que eu já queria ter trazido há algumas semanas atrás e depois apareceu ainda na mídia, né, a questão da palavra de Oxford, que ficou, a palavra de 2024 ficou sendo brain rot. E a ideia era conversar sobre isso, né, independente de ter saído a palavra de Oxford ou não. A ideia era da gente conversar um pouquinho sobre como nós estamos alimentando a nossa mente. A gente fala muito sobre aquela ideia, né, de que a gente é o que a gente come. E o Ayurveda ainda vai um pouquinho mais a fundo, né? O Ayurveda fala que, na verdade, nós somos o que nós digerimos, porque a gente pode comer o alimento mais saudável do mundo, mas se a gente não conseguir digerir bem, processar bem, não faz diferença nenhuma comer um alimento tão saudável assim, né? Então a gente tem que ter um potencial digestivo, um Agni muito bom para poder aproveitar esses nutrientes do alimento, né? E a gente tem que pensar a mesma coisa da nossa mente, dos nossos aprendizados, não só do nosso alimento físico, da nossa comida, mas também de como a gente alimenta a nossa mente. Porque absorver aquilo que a gente entra em contato no dia a dia, né? As informações, as leituras, as aulas, os aprendizados, as notícias e até o entretenimento que a gente consome no dia a dia, a absorção dessas informações também demanda um processo digestivo, que não é um processo digestivo de metabolismo físico, né, de estômago, mas é um processo digestivo mental. E isso demanda uma certa energia, né? Então, o que a gente consome no dia a dia, de informação, de entretenimento, de estudos, demanda uma energia da nossa mente para processar aquilo e absorver aquela informação. E nós estamos gastando essa energia mental com o quê? Vocês já pararam para pensar nisso? De um tempo para cá, alguns estudos têm mostrado que a média da população em idade escolar, né, está perdendo vocabulário. Isso foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos, né, falando dos adolescentes médios dos Estados Unidos que frequentam high school, né, que seria mais ou menos equivalente ao nosso ensino médio, que eles perderam cerca de 30% do vocabulário nos últimos anos. As pessoas estão perdendo a capacidade de interpretar textos, interpretar falas. As pessoas estão perdendo a capacidade de fazer raciocínios lógicos. As pessoas estão perdendo a paciência com vídeos longos, com textos longos, até mesmo com música, né? Pensa você pegar uma música. Eu estava comentando com o Murilo, meu professor de bateria, que sexta-feira que vem vai ter uma apresentação de Natal aqui em Goiânia que é gratuita, só com músicas dos artistas clássicos do jazz, né? Então vai ter Frank Sinatra, vai ter Michel Bublé, vai ter Nat King Cole.
e uma banda que o Murilo toca, muito bacana, e óbvio que a gente vai, né, ainda mais de graça. Imagina você ouvir um Frank Sinatra em velocidade 2. Porque é isso que muita gente tem feito, tem pego músicas e tem ouvido em velocidade 2, porque as pessoas já estão perdendo até a capacidade de prestar atenção nas coisas que duram um tempinho um pouquinho maior. Quando eu falo um tempinho um pouquinho maior, não é uma hora. Passou de 30 segundos de vídeo, muita gente já nem fica mais. E por que isso está acontecendo? Né? O que nós estamos fazendo com a nossa capacidade de concentração, de raciocínio, de atenção, que não nos permite mais conseguir prestar atenção num vídeo que tenha mais do que 30 segundos? Que se a gente pegar um texto que tenha 2 parágrafos, as pessoas já consideram textão. Imagina o coitado dos livros, né? Que se a gente tiver com um livro na mão, eu gosto de pegar livro grosso, parece que o livro grosso me dá mais prazer de ler. Se as pessoas não conseguem ler um texto de 2 parágrafos, imagina pegar um livro, sentar para ler um livro com calma. Isso está vindo de onde? Está acontecendo por quê? Porque a informação, desde do desenvolvimento e do boom da internet, a informação está muito mais facilitada. A gente consegue acessar informações que antes, né? Aqui a gente entrega a idade, tudo bem que os cabelos brancos também entregam. Mas antes, para a gente estudar, para a gente pesquisar alguma coisa, a gente tinha que ir para a biblioteca ou para casa dos avós, sei lá. Meu avô tinha a enciclopédia britânica todinha em casa, meu pai tinha no consultório a Barça, né? Ou então a gente ia para a biblioteca e a gente tinha que ir lá, sentar, pesquisar, procurar, ler, copiar. Hoje você quer uma informação, você joga no Google. O Google já está até ficando ultrapassado, né? Você quer uma informação, você vai na inteligência artificial. Os adolescentes, e nem tão adolescentes assim, né? Porque eu tenho alunos do 4º ano de medicina que passam comigo no ambulatório. Eles já falam que muitas coisas nem no Google eles pesquisam mais, são outras ferramentas. E os pré-adolescentes, adolescentes, pesquisam as coisas no TikTok. Socorro. Então, a informação está muito fácil. E do mesmo jeito que está muito fácil buscar e acessar a informação, as coisas também estão vindo muito mastigadas. Então, para que eu vou assistir um vídeo de 2 horas me explicando alguma coisa de uma forma mais complexa, mais aprofundada, se de repente eu posso achar aquela mesma informação super resumidinha num vídeo de 30 segundos no TikTok? E aí as pessoas, com essa facilidade da informação fácil e resumida, estão deixando de se aprofundar em muitos assuntos, estão deixando de procurar informações mais profundas, mais coesas, e isso virou o grande problema do momento, que são as fake news. E aquela coisa de acreditar que tudo o que se vê na internet é verdade, ou que tudo o que se vê na internet é possível, é plausível. Eu não sei para quem que eu falei essa palavra plausível essa semana, e que a pessoa ficou olhando pra minha cara e falou: o que é isso? Volta lá no começo do vídeo, né? Que de uns anos pra cá, 30% do vocabulário tá indo embora, as pessoas não sabem o que as palavras significam, né? Porque se você vai fazer uma explicação sucinta, resumida, você não vai usar termos um pouco mais rebuscados, você tem que usar termos leigos para qualquer pessoa entender. Então a palavra plausível, a pessoa com quem eu estava conversando não conseguiu entender, assimilar o que significa plausível. Enfim, estamos vivendo esse momento de informações rasas, nem sempre reais, muitas vezes falseadas,
extremamente acessíveis para quem quiser consumir essas informações. E além disso, um momento de futilidade muito grande. Esses dias para trás eu estava vendo, tem um influencer que eu acompanho e eu gosto de acompanhá-lo porque ele fala muito da questão de adoção de cachorros, animais de forma geral abandonados. Então ele divulga muito, né? Ele é daqui de Goiânia, então ele divulga fotos, ele divulga coisas de abrigo, e aí de vez em quando eu replico, eu gosto de acompanhar esse trabalho dele. E ele estava comentando outro dia a respeito dos comentários que estavam sendo feitos na internet sobre a decoração de Natal de uma pessoa que, sim, se eu trombar na rua eu não sei quem é, que é a tal da Virgínia. E aí eu fiquei me perguntando, que diferença faz na minha vida se a decoração de Natal da tal da Virgínia, que eu não sei se é preta, se é branca, se é loira, se é morena, eu não sei nem, honestamente eu não sei nem o que ela faz, eu só sei que a mulher tem muito dinheiro. Que diferença faz na minha vida se a decoração de Natal dela é uma arvorezinha desse tamanho com uma estrelinha em cima, ou se ela trouxe o Polo Norte com o Papai Noel de verdade e pôs na casa dela? Isso não vai mudar em nada a minha vida. Mas estava um bafafá na internet por causa da decoração de Natal da mulher. Outra coisa que aconteceu essa semana, esses dias, né? É a história da moça do avião. Não vou discutir aqui posicionamentos, se ela estava certa, se ela estava errada, nem a minha opinião a respeito. Mas, gente, o fato de uma moça no avião ter se recusado a sair da cadeira dela para uma criança sentar foi o assunto do momento em todos os canais de comunicação. Na internet, na televisão, na rádio, nos corredores, só se falava nisso. A moça virou uma celebridade da noite pro dia porque ela não levantou da cadeira dela do avião. Por quê? O que realmente ela fez de especial? Uma endocrinologista que eu gosto muito de acompanhar aqui no Instagram estava comentando de uma paciente que a buscou no consultório porque ela estava com 6 meses de um parto, né? Tinha tido um neném 6 meses atrás, e ela estava inconformada que ela ainda não tinha recuperado o peso que ela tinha antes da gestação. E, gente, dentro de um processo normal, né, 6 meses, a mulher ainda tá amamentando, tem muita coisa diferente acontecendo na fisiologia do corpo dela. A profissional explicando isso pra ela, e a pessoa falou, não, mas a fulana, uma famosa, apareceu de biquíni na piscina com 2 meses de gravidez, de pós-parto, e a barriga tanquinho. Que mundo que esse povo vive que acha que isso acontece de uma forma normal? Que ela não usou um medicamento, que de repente ela não fez uma cirurgia, que não tem outras coisas envolvidas por trás, que o que aquela mulher vive não é real. E a gente, no dia a dia, tem consumido essas coisas na internet, essas fantasias, essas coisas irreais, esses recortes de vidas de pessoas, de famosos, de influencers, de gente que não faz nada de útil na vida, mas da noite pro dia vira celebridade porque, sei lá, teve alguma coisa que viralizou e de repente as pessoas começam a endeusar aquela pessoa. Teve uma história aí de uma moça que cometeu um crime e por causa desse crime ela ficou famosa. Eu não vou me lembrar agora direito a história porque, gente, eu sou péssima fofoqueira. Eu não me pergunte de fofoca porque eu não sei nada, mas enfim, a moça cometeu um crime, o crime viralizou por causa de repercussões que esse crime teve, e da noite pro dia uma criminosa ganhou não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais, e virou uma celebridade.
Tem uma história de um mocinho aí que assassinou um CEO de um plano de saúde dos Estados Unidos. E as adolescentes norte-americanas agora estão todas deslumbradas com o mocinho que cometeu um assassinato. Ele virou uma celebridade na internet também. O que a gente está considerando que sejam coisas importantes nesse cenário? O que nós estamos aprendendo com essas pseudo-celebridades que surgem do nada, assim, né? Parece que brota do esgoto. E o que nós estamos assimilando de conhecimento, de produtivo, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje? Qual que é o objetivo de repente a gente ter uma rede social e sair acompanhando um monte de gente famosa, pseudo-famosa, blogueiro, qualquer coisa assim, que não faz nada de útil na vida, a não ser de postar fotos exaltando um estilo de vida que é fora da realidade, mostrando um corpo delineado que provavelmente é todo artificial, falando de rotinas de vida que pessoas comuns nunca vão conseguir ter, para a gente simplesmente gerar na nossa mente, na nossa cabeça, de uma forma inconsciente, uma sensação de urgência, de eu preciso ter isso, eu preciso ser assim, eu preciso fazer desse jeito, e um quadro de ansiedade, porque eu não consigo ter isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser desse jeito. E se a pessoa que eu estou vendo na internet consegue, por que eu não consigo? Conteúdos extremamente pobres, né? Vídeos de piadas de mau gosto, artes, a arte bem, vamos colocar arte bem entre aspas, assim, né? De um mau gosto, assim, sem precedentes, né? Teve a história recentemente da banana pregada lá com silver tape. E é isso que a gente está consumindo. É isso que está circulando. É disso que as pessoas estão se alimentando a mente, assistindo essas coisas, vendo essas coisas, né? E aí, recentemente, eu estava comentando com uma pessoa sobre um livro que eu estava lendo, que chama Fahrenheit 451, e que é uma distopia, né, que coloca uma situação bem louca de as pessoas deixaram de querer coisas que sejam bonitas, coisas que sejam interessantes para viver de futilidade. Então, a imagem que se faz das salas, da casa das pessoas. Oi, Tchoma, saudade de você, meu guia amor da Chapada Diamantina. Então, a imagem que se faz da sala, né, de estar das pessoas, dos personagens desse livro, é uma sala com telas. As paredes não são paredes, são telas. E as telas reproduzem situações assim como novelas, teatros, e de coisas fúteis, já de uma família brigando. E a pessoa que está ali na sala poderia fazer parte daquele contexto. E nesse livro, o papel dos bombeiros é queimar livros. Os bombeiros que hoje, né, no nosso mundo, eles apagam incêndios. Nesse livro, no Fahrenheit 451, a missão dos bombeiros é, se for identificado, se for encontrado livros na casa de alguém, esses livros têm que ser apreendidos, queimados, inclusive a casa é queimada. Porque as pessoas simplesmente preferem viver de futilidade. E lendo esse livro e pensando na realidade que a gente vive hoje, eu fico pensando a quantos passos nós estamos de algo parecido, né? Porque as pessoas não leem mais,
saiu recentemente, né, a pesquisa mostrando que o brasileiro médio não lê, e quando lê coisas muito ruins, com conteúdos muito ruins. Nós estamos perdendo vocabulário, nós estamos consumindo porcarias na internet, nós não estamos conseguindo estabelecer um diálogo, né? Você vai conversar com um adolescente, muitas das vezes você não consegue, aquele adolescente não consegue montar uma frase completa com um raciocínio lógico. Nós estamos vivendo um momento em que você coloca um anúncio na internet, do tipo, faço bolo de cenoura com cobertura de chocolate para venda. É possível comprar o bolo inteiro, que pesa 1 quilo, ou pedaços. O pedaço custa 10, o bolo inteiro custa 100. Entre em contato pelo telefone tal. Primeira mensagem que chega embaixo do anúncio qual que é o sabor do bolo? A segunda quanto que é o bolo inteiro? Então as pessoas não estão conseguindo assimilar a informação do que elas estão lendo. É triste a gente saber que a gente vive num país de analfabetos funcionais, em que as pessoas conseguem ler, juntar letrinhas, juntar palavras, formar frases, mas que não conseguem interpretar o que elas estão lendo. Não conseguem assimilar a mensagem que está sendo passada. E que são essas pessoas que estão trocando os livros por videozinhos de TikTok. Me assustou um dia que eu estava ouvindo, eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês, eu passando no corredor do local onde eu trabalho, eu ouvi duas pessoas conversando, né? Eu estava conversando alto, eu passei e ouvi, e um deles falando que não leio jornal, não assisto televisão, eu busco informação no TikTok é que as informações são reais. Isso me assusta, sabe? Não, eu tenho rede social, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho YouTube. São locais onde eu coloco esses vídeos, onde eu coloco um pouco do meu trabalho, onde eu divulgo o meu trabalho, porque hoje, infelizmente, rede social virou mecanismo de trabalho, né? Mas esses são os locais onde a gente busca informação de verdade, onde a gente se educa, onde a gente busca conteúdo intelectual. Desculpa, mas não consigo pensar que seja assim. Tem agora me fugiu o nome, mas tem um escritor norte-americano que escreveu um livro falando o tanto que a internet, as redes sociais motivaram o nosso boom, né, a nossa pandemia de ansiedade, principalmente entre os jovens e as crianças. Esses conteúdos irreais, esses conteúdos fantasiosos, o excesso de telas, o excesso de informações desnecessárias, e agora a gente está vendo aí o crescimento dos coaches mirins. Ai, que pânico! Que são crianças que estão ganhando dinheiro na internet e que acreditam que estudar é bobeira, é perda de tempo, que eles só iriam para a escola se fosse para ensinar as pessoas como ganhar dinheiro, porque fora isso eles não têm o que fazer na escola. Cara, se você não tiver uma noção de matemática básica, se você não tiver uma noção de raciocínio lógico, de geopolítica, nem para ganhar dinheiro você não serve, porque o nosso dinheiro depende do que acontece no mundo. Entender questões de juros, de percentuais, de conversão de moedas, né? Isso tudo depende de uma compreensão um pouco além de 2 mais 2 são 4. E é para isso que a escola tá lá.
até para nos ensinar a ter um raciocínio lógico, assim, coeso, né, a respeito de momento político, momento social que a gente vive, e não viver numa bolha achando que enquanto eu estiver viralizando e ganhando dinheiro na internet, eu tô bem na vida. E infelizmente nós estamos nessa geração que prefere não ter estudo e esperar que vão de uma hora para outra ter uma grande sorte e ganhar dinheiro. E eu estava ouvindo recentemente num podcast uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar falando que está vindo agora uma geração no mercado de trabalho que ninguém sabe o que fazer com elas, porque elas não têm uma formação, elas não têm uma capacitação em nada, e elas vão fazer o que no mercado de trabalho, né? E eu vi recentemente no jornal também, mostrando algumas áreas do mercado de trabalho que estão com um déficit muito grande de mão de obra, justamente porque as pessoas estão deixando de se capacitar nessas áreas, e não são áreas obsoletas, mas são áreas que, assim, culturalmente não trariam um retorno financeiro muito grande, culturalmente não, né? Historicamente não trariam um retorno financeiro muito grande. Então muitas pessoas preferem, em vez de eu estudar isso daí que não vai me dar nenhum retorno financeiro, eu vou largar a mão do diploma e vou cair no mercado de trabalho. E aí as pessoas estão sem aquela capacitação, indo para o mercado de trabalho sem uma formação completa. Porque é essa visão que está sendo criada no mundo, que estudar não serve para nada desde que você seja esperto e consiga ganhar dinheiro. A internet está fazendo isso. A internet está fazendo as pessoas acharem que por um mecanismo da sorte você pode simplesmente ficar dentro da sua casa fazendo um videozinho, postando na internet, que você vai ser muito rico. Basta você ter um vídeo capaz de viralizar, basta você não ceder o seu assento da janela do avião e o mundo achar que você se tornou uma celebridade. E aqui eu quero resgatar o tal do brain rot, que eu falei lá no começo, que foi a palavra do ano de acordo com o dicionário de Oxford. Essa seleção da palavra do ano, eles pegam, na verdade, os termos, né, que estão sendo mais utilizados e mais divulgados nos meios digitais aí, e elegem aquele que foi o mais utilizado ou o mais importante. E aí foi Brain Rot, que foi o eleito de 2024, que é essa deteriorização do nosso cérebro que está acontecendo pelo mundo digital, por essa futilidade, por esses vídeos só de bobeira, por esses conteúdos sem nada de útil, por disseminação até de que estudar não leva ninguém a lugar nenhum, por abrir mão da leitura. Que a gente lê, a gente consegue aprender com muito mais facilidade do que a gente faz no digital, porque o digital, pela própria constituição da tela, pelo tipo de iluminação, é mais difícil a gente se concentrar e a gente perde o foco com mais facilidade do que no papel. Só que hoje em dia, né, o pessoal, a moçadinha não quer mais saber de papel. Eu não gosto de pensar que precisa ter lei para proibir ter celular dentro de escola. Eu acho que tem coisa que é parte muito de bom senso, de educação, que começa dentro de casa. Eu acho que as escolas deveriam colocar os limites, e antes das escolas os pais deveriam colocar os limites. Mas é até um alívio pensar que está começando esse movimento de tirar celular de dentro de escola, para que os alunos voltem a se concentrar no que eles têm que fazer na escola, e que
Não tô falando que a tecnologia não tenha uma utilidade, não tenham coisas boas, né? Mas esse excesso tá tirando a concentração, tá tirando o foco, tá trazendo conteúdos que não servem para nada, tá causando ansiedade, tá causando distorção de imagem, tá causando problemas de saúde. Então, do que a gente está alimentando a nossa mente? Como que a gente está alimentando a nossa mente nesse mundo fútil que a gente vive hoje em dia? Nesse mundo de brain rot, de acordo com a Oxford, né? O principal termo de 2024. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que não tem como a gente voltar atrás, né? É um caminho sem volta a tecnologia, mas a gente pode pensar estratégias, né? Até mesmo para a utilização da inteligência artificial. Eu vi um sociólogo falando uma coisa interessante, né? Que a inteligência artificial, ela não trabalha por si só, ela depende de comandos. E se a pessoa que está por trás da inteligência artificial não souber dar os comandos de forma adequada, a inteligência artificial não vai chegar no resultado em que ela precisa chegar. E teve até um exemplo, né, de, por exemplo, um arquiteto que vai pedir para a inteligência artificial gerar uma planta baixa ou uma maquete virtual de alguma coisa. Se ele não souber os termos de forma correta, né, qual que é a diferença de uma abóboda para um teto reto, né, de uma arquitetura, sei lá, barroca para uma arquitetura pós-moderna? Se o arquiteto que está ali por trás não souber passar o comando correto, a pilastra pode ficar no lugar errado na planta da inteligência artificial. Ou os cálculos, as medições podem sair erradas se o arquiteto ou o engenheiro não souber passar o comando correto que ele precisa para fazer um cálculo de um pé direito de sustentação para um prédio. Então, como a inteligência artificial precisa de comandos, se a pessoa que está gerando o comando não tiver repertório de vocabulário, de raciocínio, de compreensão, a pessoa que está passando o comando vai passar o comando errado. Então, até para a inteligência artificial fazer sentido no mundo em que nós estamos, a gente precisa ter a nossa inteligência humana funcionando de forma correta. E diante desse cenário todo, a minha reflexão final aqui desse nosso momento, desse nosso insight, é que a gente precisa selecionar bem o que a gente lê, o que a gente acompanha, o que a gente assiste, os perfis que a gente acompanha. Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que não sabe fofoca de nada, não sabe. Outro dia a gente estava assistindo um programa de televisão aqui em casa e começou a aparecer uns atores. Eu olhei pro Ricardo e falei, quem é esse povo? Não sei nem mais quem são os atores, né? Porque eu não conheço, não sei de mundo, de celebridades, de nada disso, porque, gente, eu não quero saber quem teve filho, quem tá namorando com quem que fugiu de quem que foi à falência. A minha vida não depende dessas pessoas, e a gente ocupar espaço do nosso dia, do nosso cérebro, o nosso tempo, que ultimamente o tempo tem sido uma coisa escassa, o tempo tem sido uma coisa importante, né? Porque a gente corre tanto que às vezes falta tempo para coisas básicas. Ocupar o nosso tempo com esse tipo de coisa, sabe? Honestamente, teve
uma polêmica que eu fiquei sabendo vendo num grupo de WhatsApp que eu faço parte, que é do grupo de estudos de filosofia que eu tô fazendo. E saiu uma história aí de uma polêmica por causa de um clipe de uma música da Anitta. E aí eu, gente, clipe de música de Anitta, tô tão por fora que se alguém me perguntar que música que a Anitta canta, não sei falar uma. Nossa, mas ela é um estouro mundial. Eu falei, olha, gosto, cada um tem o seu, graças a Deus. Mas pra mim, é uma música tão feia. Essa pra mim é a palavra feia, porque é uma música que não tem conteúdo, que não fala nada de nada. Então, pra que eu vou saber o que essa pessoa canta se é uma coisa que, pra mim, é vazio, é fútil? Ah, mas ela tem uma repercussão, uma projeção pela postura, pelo não sei o que. Desculpa. Quem acha que ela faz tem alguma utilidade, tudo bem. Eu não gosto. No meu ponto de vista, a forma como ela se expressa enquanto artista vai contra tudo aquilo que eu acredito. Para mim, ela faz exatamente aquilo que nós, enquanto mulheres, gostaríamos que não fizesse, que é a objetificação da mulher. A mulher objeto, a mulher que só serve para ser admirada e usada. E ela, para mim, é a maior representação disso, e eu tô vendo uma mulher fazer isso. Então, eu não gosto, eu acho feio, eu acho baixo. Não sei uma música que ela canta, vi um trecho dessa música que deu polêmica porque colocaram lá no grupo. Achei absolutamente ridículo e só fiquei pensando comigo assim, quanto mais falarem, mais ibope vai dar. E será que não é isso que quer? Né? Será que não é esse o objetivo? Vou polemizar porque aí viraliza. A polêmica gera repercussão, gera discussão, uns que amam, outros que odeiam, mas aquele assunto está circulando. E aí viraliza, gera likes, gera curtidas em cima de uma coisa que não tem utilidade nenhuma. O mesmo vale, falei desse assunto agora, eu ia encerrar, mas vocês estão vendo que eu vou para encerrar e vem outra coisa na cabeça, né? Eu falei desse assunto, eu lembrei das polêmicas de internet com relação às coisas da saúde, né? Quando a gente descobre aí os profissionais charlatões, a melhor coisa que a gente tem para fazer é deixar de seguir, é deixar de compartilhar. Porque quando a gente pega um vídeo, né, e eu fiz muito isso, tá? Então eu tô falando porque eu fiz e hoje eu entendo que o que eu fiz foi ruim, hoje eu não faço mais. Mas você pega um profissional falando uma grande bobeira, e você pega o vídeo desse profissional e encaminha para alguém, né, e fala, ó, fulana, né, você viu esse vídeo aqui, olha as bobeiras que esse profissional tá falando. Cada vez que você compartilha, você está aumentando a visibilidade desse perfil. A rede social entende que aquele conteúdo é útil porque está sendo compartilhado. Aí o algoritmo vai vincular cada vez mais aquele conteúdo, vai aumentar a visibilidade. Você está dando ibope para uma informação ruim. Então eu passei a adotar o seguinte comportamento, né? Se alguém me manda alguma coisa sabidamente ruim, bobeira, informações fora da casinha, eu não abro o vídeo, eu não olho o post, eu não vou atrás do profissional para saber quem é ou quem deixa de ser, para não gerar clique, para não gerar visualização, para não ajudar a movimentar a rede social desse profissional. Teve uma época que eu seguia alguns profissionais sabidamente charlatões aqui na rede, porque eu queria ver o que eles estavam publicando,
E já ter a resposta na ponta da língua, quando os meus pacientes chegavam para mim falando assim, mas você viu o que o doutor fulano falou? Você viu o que o doutor ciclano falou? Aí eu já tinha a resposta na ponta da língua. Eu parei de fazer isso. Eu parei de seguir esses profissionais. Recentemente tinha um profissional que eu seguia, eu gostava muito do conteúdo dele, mas ele começou a falar as bobeiras de o glúten está acabando com a sua saúde, leite, começou com essas bobeiradas, então já parei de seguir também. Eu estou deixando de seguir pessoas que trazem informações ruins, porque assim, pelo menos a minha movimentação no Instagram essas pessoas não vão ter. A minha visualização essas pessoas não vão ter. E se todo mundo fizer isso, ajuda, né? Igual saiu aquela polêmica das duas influencers da área da ciência, né? Que foram processadas porque elas desmentiram a informação de que verme causa diabetes. Né? Graças a Deus as coisas estão fluindo de forma favorável para elas, mas olha a bobeira que eu fiz. Eu fui atrás do Instagram do profissional que falou isso, ou seja, eu movimentei o Instagram do profissional e o profissional ganhou um monte de visualização por causa dessa informação absurda que ele estava passando. E aí, só da gente pegar assim aquela foto que fica fixada, né? É dele com o maior charlatão da história da medicina do país. Tá lá ele com fotinho com um charlatão maior, que é o grande divulgador dessa bobeira de que verme causa diabetes e de que existe um protocolo de desparasitização que tem que ser feito agora eu não lembro se é na lua minguante, que é uma grande bobeira, porque o ciclo dos vermes é diferente, cada verme tem o seu ciclo, né? Não tem uma coisa de que todos os vermes vão seguir a lua para ter o mesmo ciclo reprodutivo, tá? Então eu caí nessa bobeira de ir lá, de saber quem que era o profissional, de ir lá no Instagram, e hoje eu me entendo que, nossa, eu ajudei um charlatão. Então eu parei de fazer isso, eu parei de mandar mensagenzinha do tipo, olha fulaninho, o que você tá falando é bobeira, né? Eu simplesmente parei de dar ibope, e quando alguém me manda mensagem com algum vídeo, alguma coisa desse tipo de profissional, eu não abro, eu não assisto, não vou olhar para também não movimentar a rede social. Então nós estamos num momento muito complicado. As redes sociais deram voz a muita gente acéfala. As redes sociais, elas não têm um crivo, né? Até porque liberdade de expressão é uma coisa que a gente preza muito. Então, se a gente tiver proibições, a liberdade de expressão vai embora. Então, quem que tem que fazer esse filtro é quem está assistindo. Então, nós temos que filtrar os perfis que nós vamos seguir, as informações que nós vamos receber, aquilo que realmente vale a pena a gente investir o nosso tempo. E uma outra coisa, gente, de vez em quando é bom também desligar. Desliga a rede social, fica no silêncio. Ontem, antes do Ricardo chegar em casa, eu estava sentada no sofá, só com uma luz mais fraca, assim, que fica na parede aqui de casa, ela acesa, TV desligada, rádio desligado, celular desligado não, mas estava ali no aparador da sala, meus cachorros no sofá ali, só ali naquela meia luz, sem nada, num silêncio gostoso, né? De vez em quando a gente desliga, de vez em quando vai pro analógico, pega um bom livro e vai ler, vai estimular a imaginação, né? Livro é bom porque estimula a imaginação, a gente fica querendo visualizar aquelas cenas, a gente fica querendo se colocar no lugar do personagem. Livro é bom porque melhora o vocabulário. Ninguém escreve bem, ninguém conversa bem se não tiver uma bagagem boa de leitura. Procurem conteúdos interessantes para ler, não futilidade. Procurem conteúdos interessantes para assistir.
e não futilidade. Tem tanto canal bacana de documentário, né? Vamos repensar o que a gente está fazendo com o nosso cérebro, porque hoje a gente tá aqui nesse movimento de alimentação mais saudável, atividade física e tal, mas e a nossa mente, né? Cada vez que a gente come uma fruta ou um pratinho saudável de arroz, feijão, salada, tal, a gente está alimentando de forma saudável o nosso corpo. Vamos pensar, falar, nossa, então agora vamos pegar um livro bacana para alimentar de forma saudável minha mente. Vamos aprender uma língua diferente. Vamos fazer um curso de alguma coisa que não tenha nada a ver com o meu trabalho propriamente dito, mas que vai me trazer uma bagagem legal, né? Igual comecei a fazer esse ano esse curso de filosofia, está sendo muito bacana, para ter visão crítica de mundo, né? Então, existem coisas boas, mas parece que a gente está preferindo o lixo. E onde que nós vamos chegar com isso? Fiquem com essa reflexão. Sexta-feira que vem eu tô de volta com mais um insight da semana.